meu nome é Nádia Raposo, tenho 40 anos, sou dentista especialista em odontopediatria. De manhã bem cedinho eu começo o meu dia acordando, né? Tomo meu café, vou para academia em torno de 6 horas da manhã, volto para casa, tomo banho, arrumo minha filha, eu tenho uma pequenininha de 2 anos e meio, e aí depois deixo ela na escola e venho trabalhar. A clínica ela é aberta às 9 horas, mas a gente chega às 8h30 para organizar tudo, para deixar tudo certinho, para atender já o primeiro paciente às 9. Mas a gente chega aqui já em torno de 8h30, porque a gente tem todo um processo antes de fato abrir a porta para o paciente. Então, é a limpeza do local que a responsável pela limpeza faz, é a recepcionista que chega, também troca de roupa. Todas nós, né, temos o nosso vestuário de uso da clínica, então é de praxe chegar e trocar de roupa. A primeira coisa é trocar a roupa. Colocar toda a vestimenta, colocar os EPIs que a gente utiliza, e aí a recepcionista vem, liga o computador, liga a música, liga as luzes, verifica a agenda, verifica se tem paciente que já mandou mensagem, né, de WhatsApp ou não, enfim, faz todo esse processo de recepção. Enquanto isso, a nossa auxiliar, ela vai verificar como estão os consultórios, né? Deixa tudo organizado, se precisou, precisa colocar os materiais do dia, os instrumentais. Ela sobe, vai esterilizar, sobe porque, né, nossa esterilização é aqui no 2º andar, mas ela vai fazer todo o processo já de início de esterilização dos materiais que foram utilizados no período da tarde do dia anterior, que ela não conseguiu embalar, limpar, né, embalar, enfim. Então todo o processo de esterilização também ela inicia nessa manhã, para que a gente tenha os materiais devidamente esterilizados para usar durante o dia. E a gente dentista, então, né, também, além da troca de roupa, a gente faz todo o processo de verificação de agenda, do que vai ser feito. Se já tem paciente às 9 horas, né, já vê qual que vai ser, qual é a programação daquele dia. Tem o tempo, faz o planejamento de outros pacientes, faz estudo de caso, então a gente nunca está parada dentro da clínica. Ou a gente está, de fato, atendendo o paciente, mas se a gente não está atendendo, a gente está fazendo outra coisa em prol do paciente também, que são os nossos processos, não diria administrativos, mas os processos mais teóricos, né? Que é montar planos de tratamento, às vezes, muitas das vezes, né, a gente entra em contato também com os pais para saber se um paciente que veio com dor, se ele continua com dor no dia seguinte, como que está a recuperação desse paciente. Então a gente também tem todo esse cuidado, tanto nosso das dentistas, quanto das meninas da recepção e auxiliar, de saber como esse paciente passou de um dia para o outro, como que foi, ou como foi a experiência dentro do consultório odontológico. Logo que a gente chega, é corrido, não é chegar e achar que tá tudo bem. Colocar a clínica para funcionar, então das 8h30 até as 9 é um período bem corrido, bem puxado, para que às 9 horas a gente possa abrir as portas da clínica e o paciente já encontrar tudo limpinho, tudo organizado, tudo arrumado, enfim. É trabalhoso, são meia hora de correria, assim. A nossa agenda ela não segue assim um padrão, digamos assim, hoje eu vou atender só pacientes que têm restauração para fazer, hoje é só primeiro atendimento, hoje é só... Não, a agenda é conforme a necessidade do paciente e a gente tendo a disponibilidade de horário a gente vai encaixando. Então, numa manhã eu posso ter primeiras consultas, eu posso ter paciente que está voltando para fazer alguma restauração, algum procedimento, paciente que vem para aparelho, paciente que vem para fazer aplicação de laser, enfim, nesse nosso hall de atendimentos a gente não prioriza assim, um dia é só para uma coisa, outro dia é só para outro.
Então, por isso que é importante quando a gente chega logo cedo, sentar, ver quais são os pacientes e aí sim organizar a agenda daquele dia. Né? A gente não tem uma organização prévia assim de falar, vai ser só determinados procedimentos, mas a gente organiza para aquele período. Então, hoje de manhã eu tenho uma primeira consulta, o que precisa? Meu auxiliar vai lá, né? Porque quem organiza, na verdade, a sala, né, a clínica, é a auxiliar. Então a gente tem que ter essa conversa e esse contato muito próximo das nossas auxiliares, né? Fala, hoje eu tenho o fulano para atender. Então é o Pedro. Então o Pedro vai precisar, é uma primeira consulta. O que a gente utiliza numa primeira consulta? A auxiliar já sabe, né? Ela já tá nesse feeling aqui com a gente de entender e de saber o que a gente utiliza. Então ela já deixa tudo pronto. Saiu esse paciente, vai entrar o outro, ela já sabe, porque ali cedo a gente já sentou com ela e falou, é o Pedro, depois é a Mariana e depois é o Joaquim. Então, o Pedro vai ser a primeira consulta, organiza o consultório dessa forma. A Mariana tá voltando para fazer uma aplicação de laser porque tá com a boquinha com lesão. Então a Mariana é laser, a auxiliar já sabe que ela tem que organizar o consultório daquela outra forma, com aqueles outros materiais. Depois é uma restauração. Então ela já sabe que ela tem que deixar à disposição da dentista, né, um fácil acesso, material de restauração. Então isso a gente faz de manhã cedo para que a gente consiga organizar e fazer com que o dia flua de uma forma mais fácil, né, do que a gente ter que sair correndo no meio do atendimento procurando material porque não está ali na sala. Então esse é o papel de interação mesmo da dentista, da odontopediatra, né, com a nossa auxiliar, para ela saber o que já deixar fácil. Clínica nós somos em mais dentistas que atendem, né? Nós temos estrutura de 3 consultórios odontológicos, então tem dias que tem outras dentistas além de mim atendendo aqui. E aí a rotina é praticamente a mesma, né? A auxiliar ela chega, ela também vai verificar com as outras dentistas, com as outras odontopediatras, quais são os pacientes que tem, quais são os procedimentos que tem para realizar, para a gente organizar material que vai ser necessário, instrumental que vai ser necessário, enfim. Né, deixar toda a estrutura organizada para o atendimento daquele período. No começo da tarde a mesma coisa, vamos ver de novo, vamos ver quais são os pacientes, se organiza todo o consultório para o período da tarde. Então é uma rotina que não é só chegar aí e atender, né? Além tem casos que às vezes a gente tem que planejar, tem que estudar o paciente. Nosso atendimento na odontopediatria ele é muito individualizado, então cada caso é um caso, cada paciente é um paciente e a gente em cima de todo o histórico clínico, histórico familiar, enfim, a gente faz realmente um apunhado, assim, a gente reúne bastante informações acerca do paciente para que a gente possa entender qual é o funcionamento daquela criança, de família, de escovação, por que a criança tem uma escovação legal, mas tem cárie. Vamos ver como é que está essa alimentação, vamos ver como é que está a saúde no geral da criança. Então, é um atendimento que se torna muito específico para cada paciente. E a gente tem que sentar, a gente tem que estudar, a gente tem que planejar, ver qual é a melhor solução para que aquele paciente tenha, sim, de fato, né, uma saúde bucal boa e legal e que ele tenha condições, né, muitas vezes, de poder se alimentar melhor e de que forma a gente vai fomentar esse hábito da escovação com esse paciente, né? Da faculdade, eu entrei na odontologia e ali já me descobri dentro da odontopediatria, então desde a faculdade eu participo tanto das aulas como ajudando as professoras nas clínicas de especialização de odontopediatria que tinha na minha faculdade. Enfim, sempre estive desde a faculdade muito envolvida no âmbito da odontopediatria, porque era o que eu queria fazer. Da faculdade saí, fui fazer especialização, né? Nesse decorrer todo a gente já fiz vários cursos, mas sempre voltado à odontopediatria e sempre com foco na odontopediatria e no melhor atendimento para a criança. Olha,
Vou te falar que para mim não é difícil. O odonto, né? A gente faz o que a gente gosta, então as dificuldades, claro, elas existem, né? São crianças que nem sempre vão estar no entendimento, vão estar entendendo o que a gente está fazendo. Então, por isso que a gente traz esse ambiente lúdico, traz um atendimento lúdico também. A gente se utiliza muito de ursinhos de pelúcia que tem dentes, de brinquedos, né, que remetem a dentista, para elas irem entrando nesse nosso mundo. Mas eu acho que quando a gente faz o que a gente gosta, isso não se torna uma dificuldade. É prazeroso ver e ver que a gente está fazendo com que a criança tenha uma experiência divertida no dentista, que geralmente é um ambiente tão seco, um ambiente tão sem vida, né? Um consultório odontológico, e aqui a gente tenta trazer isso. E nossa maior felicidade é ver que as crianças compreendem e entram também e acabam tendo um entendimento melhor do que é a odontologia, do que é a odontopediatria. Querer exigir que uma criança de 3, 4 anos fique ali com meia hora de boca aberta, não tem condição, a não ser que ela esteja sedada, mas por ela não tem. Então a gente tem que criar essa agilidade, tem que ter essa cumplicidade com a profissional, com o auxiliar que está ali com a gente, né? Para que esse atendimento seja muito mais fácil para a gente e para a criança, e muito mais seguro também. Então é isso, né, ali que acontece. E a odontopediatria é isso, assim, tu lidar com serzinhos pequenininhos que nem sempre vão saber se expressar, vão saber a forma de colocar a emoção que ele está sentindo, mas tu tentar no máximo entender eles e fazer com que, a nossa ideia, né, aqui é fazer com que eles se sintam bem, se sintam confortáveis dentro desse ambiente, que é um ambiente já diferenciado dos consultórios odontológicos normais, né? Todo ilustrativo, todo mais temático, assim. A gente tenta ser mais dinâmico com eles também, usando muito artifícios de bichinhos para eles verem como é feito, como que não é, e eles irem se ambientando com esse espaço, também criando uma relação de confiança com a gente. Porque tem muito disso, a criança ela se identifica com o outro muito, né? Então, a gente conseguindo ter essa relação de confiança com a criança, dela entender que não é vir ao dentista não é mais um bicho de 7 cabeças como era antigamente, como se fazia, né, ser antigamente. É o que a gente propõe aqui e é o que nos deixa muito realizados, assim, saber que crianças que às vezes já tentaram outros atendimentos odontológicos, não conseguiram, e aqui a gente conseguiu atender, conseguiu dar uma atenção diferenciada para ela, é o que nos move, é o que nos faz seguir nessa nossa carreira, que fácil não é, mas que é muito prazerosa. Na clínica a gente consegue atender uma média de 30 crianças, de 27 a 30, né, se for levar em consideração nossos tempos de consulta, porque a gente tem 3 cadeiras odontológicas. Então as 3 funcionando ao mesmo tempo é essa média de atendimento que a gente consegue ter aqui. Se fosse uma cadeira, né, divide por 3, então ali entre 9 e 10 pacientes por dia é o que a gente consegue, fazendo um trabalho de qualidade, dando um tempo de qualidade para esse atendimento também. Então, mais ou menos, a gente fica nessa faixa de atendimento diários, né? Então, de 27 a 30 é o que a gente consegue atingir de atendimentos aqui na clínica. Os maiores desafios que nós encontramos no nosso negócio foi a busca pelo imóvel, que nós gostaríamos de um imóvel que fosse bem localizado, perto de escolas, de hospitais e que não fosse em prédio, que fosse um ponto de rua. Então nós utilizamos sites imobiliários para encontrar e depois de muito tempo pesquisando, finalmente encontramos um ponto ideal aqui em Itajaí.
Os maiores desafios que nós encontramos no nosso negócio foi a busca pelo imóvel, que nós gostaríamos de um imóvel que fosse bem localizado, perto de escolas, de hospitais e que não fosse em prédio, que fosse um ponto de rua. Então nós utilizamos sites imobiliários para encontrar e depois de muito tempo pesquisando, finalmente encontramos um ponto ideal aqui em Itajaí. Outra questão também foi a escolha do nosso visual, né? Como que a gente faria esse projeto ficar lúdico, usando elementos que não existem, deixando ele personalizado. Então nós pesquisamos muito e conseguimos fazer 6 mascotes para a clínica que representam, que a gente consegue fazer material com eles, que a gente consegue conectar com o cliente. E para isso nós pesquisamos algumas empresas na parte de cenografia, que então a gente desenvolveu esses mascotes grandes que tem aqui. A parte também das paredes, que é totalmente personalizada, decorada para o nosso negócio e que gera esse encantamento nas crianças, porque não tem nada igual, nada parecido, nenhuma clínica, nenhum espaço é tão personalizado e com essa riqueza de detalhes, onde a gente trabalha justamente esses elementos, né, personalizados, esses mascotes que fazem essa conexão com o cliente. Outro desafio também foi a busca pelos profissionais. Nós sempre prezamos por profissionais capacitados, profissionais que tivessem um manejo adequado com as crianças, porque muitas vezes nós encontramos odontologistas que não têm esse manejo, né, adequado, que não sabem recepcionar, que não sabem às vezes ter a empatia que nós precisamos ter com as crianças, entender o que ela está passando naquele momento, toda a história que ela já teve anterior. Então nós pesquisamos muito e encontramos profissionais de ponta, profissionais que têm experiência, para a gente poder fazer esse negócio se consolidar aqui em Itajaí, ser referência e também depois a gente conseguir fazer o treinamento para as franquias, né? Esses profissionais também vão dar esse treinamento, vão ensinar esse manejo para outros profissionais futuros. Comecei a trabalhar muito cedo, então com 16 anos já estava trabalhando. Aos 23 comecei a despertar uma vontade de empreender e fui começar a empreender só aos 33. Mas desde os 23, 22, 23 anos sempre tive muita vontade de empreender, ainda não sabia certo o que eu queria, pensava em abrir um supermercado, uma casa de doces para criança, mas desde os 23 anos. A Dent Kids nasceu de um projeto, uma conversa minha e do Ricardo, hoje dentista. Na época ele estava se formando em odontologia. Antes um pouquinho disso, eu e Ricardo já estávamos montando um projeto para Divine Care Laser, projeto junto com a Bela Falcone, hoje já está se tornando uma rede de franquias. E numa conversa ele falou: Marcos, tem uma carência no mercado de odontopediatrias, uma clínica especializada em criança. E como eu já tenho know-how de franquias e já imaginei um projeto lindo e se tornando grande, junto com isso tem o meu filho pequeno que sempre teve medo de ir no dentista, teve medo de cortar cabelo, e aí um pouquinho antes disso meu filho foi cortar o cabelo num lugar todo lúdico e adorou, não chorou, e a gente se empolgou muito com esse projeto e abraçou junto com o Ricardo, junto com outros sócios também acionistas, investidores que entraram junto nesse projeto para se tornar grande. Então é um grupo só hoje, Divine Care, Divine Kids, Dent Kids agora, porque a Divine Kids na época a gente não conseguiu o nome Dent Kids, tinha um processo no INPI, hoje a gente conseguiu, estamos mudando a fachada agora para Dent Kids. Hoje Dent Kids tem um quadro societário de 6 sócios, junto no projeto da Divine Care, tendo aí 3 sócios mais atuantes, o resto mais como investidor, e aí uma pessoa que fica mais à frente como CEO do grupo. A gente tem capacidade aqui na clínica para atender em torno de 30 crianças. Nós temos 3 consultórios odontológicos, então além de mim tem outras odontopediatras que aqui atendem. Então essa é a nossa capacidade de atendimento. Eu estou muito realizada com o negócio que nós criamos, juntamente com sócios, que a gente tem desenvolvido com a nossa equipe, e eu espero que a gente consiga ter muitas Dent Kids pelo Brasil ainda, porque é um sonho. Os adultos se encantam, não só as crianças, os adultos amam vir aqui também,
que gera esse encantamento, essa parte lúdica, esse atendimento. Então eu estou muito realizada, sou muito grata por ter construído isso junto com pessoas tão legais. É uma clínica que vem então com essa ideia, com esse propósito de oferecer um ambiente diferenciado para a criança, onde a gente consiga aliar o espaço lúdico diferente com as técnicas, né, e o atendimento também mais humanizado, mais específico realmente para as crianças. Então não adianta só ter espaço e não ter a profissional capacitada e que faça um atendimento diferenciado também. Aqui a gente une as duas coisas. As nossas profissionais altamente capacitadas, já com uma bagagem de odontopediatria também, com esse ambiente que é lindo e maravilhoso, que não tem quem se encante. Eu, quando vim para dentro do projeto, o ambiente já estava quase começando a tomar forma, então eu também acabei vendo isso aqui crescer e é encantador ver como as crianças entram aqui dentro, como elas gostam dos nossos mascotes, do ambiente, das brincadeiras, das meninas da recepção, da nossa auxiliar, que a gente não mede esforços assim para tratar realmente a criança de uma forma única e que ela se sinta bem e especial aqui dentro. Então, foi com essa ideia e com esse conceito que a Dent Kids surgiu, de trazer todo o ambiente lúdico, um lugar totalmente diferenciado, que difícil achar no nosso país, juntamente com profissionais capacitadas, com técnicas diferenciadas, com opções de tratamento. Nossa ideia aqui sempre foi reunir todos os tipos de profissionais. Então as odontopediatras, né, são todas odontopediatras, mas uma tem mais jeito para ir para a ortodontia, a outra gosta mais da área mesmo da prevenção. Então a gente aliou todas, né, dentro de um espaço único e de um ambiente totalmente diferenciado para proporcionar para a criança e para a família, né? Porque os pais vendo os filhos bem, tranquilos, sendo felizes aqui dentro, também acabam ficando mais tranquilos. O maior desafio empreender hoje, pessoas, processos. Hoje, para qualquer negócio, sempre é como você vai se conectar com o cliente. Independente de qualquer negócio, eu vou vender hambúrguer, vou montar uma clínica, um supermercado, sempre é a conexão com o cliente. Como eu vou me conectar? Como que eu vou atrair cliente para o meu negócio? São os desafios. E para isso é um conjunto de coisas. É ter um ambiente aconchegante, é ter o melhor atendimento, é ter um marketing bem feito, é ter um processo gerencial de todo o negócio. A maior dica para o empreendedorismo sempre é a persistência. E não ter medo de errar, não ter medo de resolver problemas. Para qualquer negócio sempre vai ter muitos problemas e a maioria desiste. Então a superação é o começar pequeno, mas começar. De alguma forma, se precisar de dinheiro, corra atrás de investidores, se precisar mas tenta fazer a coisa certa sempre. Legalizado, certinho, e tenta sempre ser o melhor no que faz. Pode ser sempre o melhor, pode ser em atendimento, pode ser em qualidade, em tecnologia, tenta sempre ser o melhor.